tudo bem? Aqui professor Renan Carrillo, com vocês o terceiro episódio da série Santo Agostinho, hoje com a temática Cidade de Deus. Desde já agradeço pela atenção, inscreva-se caso já seja inscrito, convide um colega, mas deixe também aí o seu joinha. E compartilhando conhecimento, né? Sapere aude, ouse saber, é importante, né? Essa busca pelo saber. E no episódio de hoje, brevemente, alguns pontos interessantes sobre a obra, né? A Cidade de Deus, né? Tendo aí como parte 1, como parte 2, que eu vou adentrar, né, sobre essas informações de forma mais específica. Antes de darmos continuidade, um super convite, dia 28/8, às 5 horas da tarde, aqui no canal, né, especial, com o Frei Luiz Antônio, homem extremamente culto, excelente pessoa, trazendo esse bate-papo. Santo Agostinho, pré-medieval no pós-moderno, exatamente, né, provocativo, pois muito daquilo que o universo agostiniano, né, a preocupação de Agostinho, ele era preocupado, são ainda questões que assolam, né, que impactam na vivência das pessoas. Então ele inaugura, né, a sua forma de pensar, a sua forma de questionar nessas problemáticas do dia a dia, né, ele vai buscar respostas para isso. E a forma que ele busca resposta, né, já não é parecido com a forma dos quais buscavam na época, né? Ele já estava um passo à frente, esse passo à frente, né? O primeiro dos modernos, conforme disse Karl Jaspers. Eu coloquei isso no episódio 1, novamente aí o convite. Então, dia 28, 5 horas, no canal Filosofia Renan. Bom, Cidade de Deus. Nós vamos analisar como surge a cidade. Vamos pensar em contexto. O contexto. Saque de Roma pelos visigodos em 410, né, deixou os romanos num profundo estado de choque, e muitos consideraram aquele acontecimento como um castigo dos deuses pelo abandono da tradicional religião, que havia sido substituída pelo cristianismo. Em resposta a essas acusações e para confortar, né, consolar os cristãos, Agostinho escreveu a Cidade de Deus, né, a defender a verdade do cristianismo sobre as religiões e filosofias contrárias. Então, primeiro, né, a Cidade de Deus surge como manifestação, né, não é necessariamente uma obra política, né, e quando se pensa no pensamento político de Agostinho de Hipona, pensa-se que se irrefreavelmente na hora a Cidade de Deus. Então já há uma ligação aí. Deve-se, no entanto, né, ter em mente que nesta obra, né, Agostinho não desenvolve a concepção de um estado ideal ultraterreno, nem tampouco aspira ele é uma teocracia nos moldes daquele instaurado por João Calvino no século XVI em Genebra. Simplesmente ele quer analisar, né, a partir dessas observações, entender, né, a questão política, a questão econômica, a questão social e jurídica, né, na escola. Então, é um documento. Pode-se dizer que a Cidade de Deus é uma obra política? Não no sentido de um tratado ou de um ensaio especificamente político, certo? Mas se desenvolve antes que uma pessoa, né, possa tomar posse dessa memória, né? Então ele vai e registra essa Cidade de Deus, a cidade dos homens, né, de uma forma de protesto, né, pela invasão, né, dos visigodos, mas é um registro. Então tem a parte 1 e a parte 2. Na parte 1, ela inicia uma crítica polêmica, né, finaliza uma lição. Então ele mescla a primeira parte com essas questões de lição, com as questões de crítica, questões de história,
divergências históricas, divergências de pensamento. E a parte 2, né, ela discurso sobre a cidade de Deus e sua relação com a cidade terrena. Né, novamente traz uma dimensão a qual, né, você pode estar pensando, nossa, a quantidade de livros num livro só, né? Mas quando ele coloca, né, ele faz uma abordagem, né, mais aqui no final, olha lá, o fim das duas cidades é a felicidade do povo de Cristo. E aí vem a pergunta, né, qual que é o fim das nossas cidades, né? Do que nós estamos propondo a fazer, da forma que nós estamos cuidando da própria cidade, né? Esse questionamento acerca do espaço social, né? O cuidado com o outro. Fala, não, mas eu tenho que cuidar somente de mim. Fala, tá, se nós pararmos para pensar, você cuidando bem de você mesmo, você cuida bem da cidade, você cuida bem daquele espaço público, né, a proposta da cidade de Deus. Como está na imagem aqui, a cidade de Deus, né, ela traz no seu topo, né, no campo iluminado, realmente os aspectos de virtude, de harmonia, né, propondo então uma reflexão, né, onde que na cidade ou em uma cidade harmoniosa, e ela deveria sempre ter como finalidade a justiça e a verdade no campo da ética, né, dessa prática, e no campo abaixo, né, inferior, né, a cidade dos homens. Se nós formos colocar num paralelo ao pensamento platônico, né, o pensamento platônico é o mundo das ideias, aquele mundo da verdade que se revela, mas numa verdade absoluta, e no campo inferior, né, o mundo sensível. Dentro dessa forma, né, caracterizada assim, aqueles que alcançam, né, a cidade, e aí vem aqui um questionamento, né, essa cidade de Agostinho, né, a cidade de Deus, é uma abstração dentro do campo escatológico? Quando fala assim escatológico, daquilo que há de vir, ou já é uma possibilidade real? Se sim ou se não, a proposta, né, a provocação de perceber que as cidades, elas devem englobar a todos, e os desafios da cidade devem ser pautados, né, numa resolução ética e numa proposta comunitária, pensando no equilíbrio das relações. Isso ocorre em nosso país, isso ocorre em nossas cidades. Vamos pegar o exemplo aqui de um filme que ficou bem famoso, Cidade de Deus, depois aí uma outra produção, né, Cidade dos Homens. A Cidade de Deus retrata muito isso, né? Embora aí com o nome também, vou dizer que necessariamente, acredito que eles não tenham feito uma relação direta com os escritos de Agostinho, mas a Cidade de Deus ele mostra esses contrastes, né? Um lugar altamente desenvolvido nos aspectos sociais, nos aspectos da própria justiça, né? O acesso à saúde, o acesso à educação, né? Então, como estão as nossas cidades? Se vamos jogar pelo campo de abstração para que nós possamos comparar, né? Uma cidade inferiorizada, desestruturada, que ao invés de acolher em um espaço ético verdadeiro a todos, ela discrimina, ela joga para as periferias. E se pegarmos pela realidade, né, década de 50, 60, instalação ali das primeiras comunidades no Rio de Janeiro, já bem afastado do centro, né, propositalmente, os tipos de pessoas que eram, e isso era uma forma até segregada. Então a proposta aqui de Agostinho, de uma forma unitária, buscando conciliar, unir esses conceitos opostos, para que ao invés de, muitas vezes ao destruir, causando uma desarmonia, possa então trazer a dimensão de ética. Quando se pensa em ética, é uma reflexão sobre a responsabilidade. Então, se ele escreve, né, um livro, né, de uma forma de protesto, né, sobre a invasão, ele está preocupado, né, sobre a invasão dos visigodos, ele está preocupado com a vida, né? O que vai ser dessa cultura?
E ao mesmo tempo ele observa que há ali um movimento de violência. Então a tese de Agostinho também apresenta a história do mundo como a guerra universal entre Deus e o mal. Esta guerra metafísica não é limitada no tempo apenas pela geografia na Terra. Ela se expande de outras formas. Então, pensando na história universal, nessa questão do bem e do mal, olhando novamente para as cidades. O que há de bom? E aquilo, olhem para as partes da cidade mais, de certo modo, não digo privilegiadas, desenvolvidas. Olhem a incidência de crime, olhem a incidência de fatores prováveis ou improváveis de ocorrerem ali. A incidência é bem menor. Quando nós nos deslocamos para regiões mais periféricas, onde ali está fora do alcance de atenção, de atenção das autoridades, ali temos a desestrutura. Isso não quer dizer que as pessoas que habitem esses lugares sejam pessoas desestruturadas, mas também, se fossem, aí podemos fazer aqui uma relação. Se a estrutura, os conceitos básicos, eles já estão desestruturados, esperar o que de uma pessoa? Então, trazer uma conciliação da cidade de Deus com a cidade dos homens, na perspectiva agostiniana, trazendo essa conciliação, é exatamente para reintegrar o ser humano no seu devido lugar, num lugar onde ele deve buscar uma libertação. É claro que aí Agostinho ele coloca uma subordinação a Deus, mas pensando nessa ligação entre as duas cidades. Aquilo que é precário, aquilo que está nas sombras, precisa da luz. E muitas vezes o que acaba, aquilo que deveria iluminar, acaba, por estar muito distante, não iluminando. E aqueles que pertencem ao lugar que não está iluminado acabam se acostumando a uma situação de exploração, a uma situação de desigualdade, a uma situação de pobreza, algo lamentável em nosso país e em outras regiões do mundo. Então, nessa breve reflexão da cidade de Deus, trazendo nessa proposta de perceber o espaço público, perceber o relacionamento como única maneira de superar a desestrutura. A cidade de Deus, ela deve, como missão de estrutura, iluminar, repito aqui bastante vezes, iluminar, essa questão de mostrar um conceito de libertação. Agora, de tudo isso, se ele realmente fala, não, Renan, ele apontou para caminhos que ele acreditava que deveria ser instalado uma teocracia. A proposta não é essa. É realmente uma proposta, acredito que até pelas sucessivas invasões na época, muita coisa estava sendo mudada. O espaço público, aquele espaço de vivência, ele estava sendo mudado. E se nós formos analisar no último ano aí, o nosso espaço público ele foi bastante alterado. E devemos nos perguntar, mediante todas essas alterações, o que de fato mudou. Houve melhorias? Houve de fato condicionamento para que aqueles que estavam em uma situação difícil, e foi oferecido uma possibilidade de mudança? Então são questionamentos válidos. O que Agostinho propõe numa dimensão maior, pensando na lógica histórica, mas eu fiz essa ligação com os acontecimentos ou exemplos aí de situações que ocorrem no mundo de hoje, uma parte aí teórica. Agradeço pela atenção. Novamente fica o convite para o especial de sábado, dia 28/8, às 5 horas da tarde. Vamos lá, compartilhem com outras pessoas, aproveitando a ilustre participação do Frei Luiz Antônio, e até o 4º episódio.